Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje, dando continuidade ao estudo da análise combinatória, vamos falar sobre permutação, né? Permutar, professor, o que é isso? Nós temos dois tipos que a gente vai dar foco aqui, a permutação simples e os casos de permutação que envolve repetição. Então vem comigo, galera, para darmos o pontapé inicial aí na nossa aula. Então, um resuminho aqui para que você entenda do que nós iremos tratar. Nós vamos falar aí da permutação simples, né? Para que você saiba o que é uma permutação simples, como resolver casos desse tipo. Vamos falar também dos casos da permutação que envolve repetição de valores e, na sequência, resolver alguns exercícios aí que já foram alvos aí de várias bancas. Tranquilo? Beleza? Então, vamos dar aí o início falando sobre permutação simples. Professor, que parada que é essa? O que é permutação simples? Galera, para nós entendermos esse conceito matemático, vamos para o conceito linguístico do português mesmo. O que é permutar? Permutar quer dizer trocar. Muitas vezes, alguém já pode ter questionado você, vamos fazer uma permuta. O que é permuta? É troca, tá? Então, permutar quer dizer troca. A permutação é uma termologia usada na matemática quando eu quero expressar a troca seja de letras, seja de objetos, seja de pessoas, seja de uma sequência numérica. Quando eu quero fazer essa troca de sequência e desejo descobrir quantas trocas são possíveis, quantos valores, quantas palavras, quantos posicionamentos eu consigo ordenar fazendo essa troca. Por isso a palavra permutação. Então é trocar de lugar, beleza? Bom, e nós fazemos isso quando eu não tenho elementos repetidos. Ela é chamada de permutar de forma simples, quando não possui elementos repetidos. E quando tem elementos repetidos, ela é chamada de com repetição. Continua sendo permutação, porém com repetição. Vamos ver aqui um caso disso. Quantas e quais são as formas diferentes de 4 pessoas, que aí a gente vai representá-las aqui por A, B, C e D. Podem ser colocadas em fila. Galera, se você for fazer isso no braço, uma por uma, fazendo todas as combinações possíveis, você terá casos assim, todas as possibilidades. Veja bem, você pode, num determinado momento, colocar na ordem A, B, C, D. Professor, eu posso trocar de lugar? Pode. Então, o B veio para o início, e se o B vir para o início, eu posso colocar o C no início também, eu posso colocar o D no início, e aí eu posso também continuar mudando. Ao invés de ser A, B, C, D, eu posso pegar o C e trocar de lugar com o D, e assim vai, e você vai criando, até você criar todas as possibilidades. Veja bem, o que eu fiz aqui foi elencar todas as combinações possíveis de ordenar esses 4 elementos. Ora começando com A, ora começando com B, ora com C, ora com D, ora termina com A, ora termina com B. Então, a gente fez todas as combinações. Conclusão. Passado todo esse processo, você vai contar quantas combinações você conseguiu fazer aqui. Então, contando aqui, eu tenho 4, assim eu tenho 6, 4 vezes 6, 24. Aí você vai responder, existem 24 possibilidades de se ordenar 4 pessoas de formas diferentes. Bacana, parabéns, tranquilo, você acertou. Porém, galera, o tempo gasto foi em excesso. No concurso, você tem pouco mais que 3 minutos para resolver uma questão desse tipo. E se você tiver que fazer no braço, desenvolver um por um, caso por caso, para depois contar, você vai levar a prova inteira para fazer 1, 2 questões. Então, não convém, ok?
Então, como que nós procedemos, professor? Aí entra a forma, a maneira de contagem matemática, que é chamada de permutação. Permutar quer dizer trocar. Então, ao trocar esses valores, quantos grupos diferentes de ordem eu consigo formar? Simples, galera. Olha só, o que eu tenho aqui? Vamos proceder assim agora, ó. Como são 4 elementos, basta eu permutar 4 elementos. E a permutação de 4 elementos, a permutação de n elementos é dado por n fatorial. Lembram que eu disse que era muito importante nós sabermos desenvolver um fatorial? Olha só, para se permutar uma quantidade de elementos, basta desenvolver o fatorial desta quantidade. Então, se eu tenho 5 elementos, basta eu desenvolver o 5 fatorial. Se eu tenho 6 elementos, eu desenvolvo o 6 fatorial. Se eu tenho 10 elementos, eu desenvolvo o 10 fatorial. Então, é muito simples encontrar a quantidade de grupos que eu consigo formar, diferentes, com uma certa quantidade de elementos. É só resolver o fatorial desta quantidade. Tranquilo? Então, veja bem, como nesse exercício eu tenho 4 pessoas, então a quantidade de grupos diferentes em ordem eu consigo fazer é 4 fatorial, permutação de 4. Por isso que o desenvolvimento disso daqui fica 4 fatorial. E o que é 4 fatorial? 4 fatorial são 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Então, existem 24 maneiras de nós organizarmos uma fila com 4 pessoas, de formas diferentes, na ordem. Ah, professor, mas aí eu sei a quantidade, mas eu não sei o grupo como fica. Galera, veja bem, nenhuma banca vai pedir para você no concurso mostrar a ordem. Não é isso. Elas exploram a quantidade que pode ser formada. Ela não quer saber exatamente quais são todas as ordens, porque nós teremos casos aí de milhares de ordens. Imagina você ter que fazer tudo isso, não teria nem espaço no papel para poder fazer isso. Então, esqueça ter que mostrar um a um. O que você tem que focar é na quantidade de grupos que podem ser formados. É isso, e só. Beleza? Bom, então a quantidade de formas diferentes de se organizar 4 pessoas em fila seria 24 maneiras. Beleza? Pronto, é isso. Bom, dessa forma a gente conceitua a permutação, né? A permutação de n elementos de um determinado conjunto é a quantidade de agrupamentos ordenado que nós conseguimos formar. É a quantidade de agrupamentos ordenados que nós conseguimos formar. Obviamente, sem repetir, né? Sem repetição, com os n elementos. E isso aqui é dado através de uma equaçãozinha. Então, a quantidade de trocas, a quantidade de permutação é dado sempre por n fatorial. Nós vamos indicar por Pn, tá? Essa é a indicação, ó, Pn. O número de permutações simples de n elementos é dada por Pn. E o que é P de n? É n fatorial. O resultado de P de n é n fatorial. Qual é a permutação de 6 elementos? É 6 fatorial. De 10 elementos é 10 fatorial. Certo? Eu chamo de P6, eu chamo de P10. O número é para indicar a quantidade de elementos que serão permutados, que serão trocados. Ok? Bom, partindo desse princípio, nós temos agora o seguinte. A permutação envolve uma série de etapas, certo? Porque, como eu já disse, a permutação de uma quantidade de elementos é o desenvolvimento do fatorial
desse número que indica a quantidade de elementos. Por isso, a gente pode dizer que permutar valores envolve o desenvolvimento de etapas. E essa etapa é exatamente uma etapa multiplicando pela outra, porque se trata de um fatorial. Olha só, eu vou ter a etapa 1, etapa 2, etapa 3. Então, veja bem, se eu tenho N elementos, eu vou pegar o número que indica a quantidade de elementos, começa a partir dele e vou desenvolver o fatorial. O próximo, n-1, depois n-2, n-3, até chegar no número 1. Então, observe que isso aqui é nada mais, nada menos do que o desenvolvimento de um fatorial. Ok? Por isso que a gente chega à conclusão que a permutação de uma quantidade é o fatorial dessa quantidade. E o desenvolver o fatorial de uma quantidade é multiplicar a partir do elemento indicado pelos seus antecessores até chegar ao número 1. Ok? É o que nós estamos representando aqui. Bom, vamos ver isso aí de forma mais objetiva. Professor, está meio obscuro, não estou entendendo, não. Então, vamos lá. O número de permutação simples de 6 elementos. Eu tenho 6 elementos. Como que eu faço isso? Então, a permutação de 6 eu vou chamar de P6. Como que eu resolvo? Lembrando que Pn é n fatorial. Então, P6 vai ser o quê? 6 fatorial. E 6 fatorial resolve como? Resolve 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar 720 maneiras. Pronto. Está respondido, tá? Então, isso aqui é igual a 720. Pronto, desenvolvi. É só resolver o fatorial? Só resolver o fatorial. Professor, está muito fácil, e é fácil. Agora, alguns casos vai exigir uma interpretação mais apurada. Tem alguns casos em que o exercício vai fazer algumas concessões, e aí você tem que apurar cada caso no seu devido modo, ok? Mas entenderam essa parte? Compreenderam? Todo mundo em cima do caminhão aí? Se eu quero permutar 6 elementos, é só desenvolver o fatorial de 6. Pronto, 720 formas de troca entre eles. Beleza. Bom, se eu quero permutar 5 elementos, como que eu faço, professor? Aí vai ser 5 fatorial. O que é 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que a gente sabe, 120. Se eu quero permutar 4 elementos, professor, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Beleza? Então, é assim que nós resolvemos a permutação de uma determinada quantidade de elementos. Beleza, galera? Bom, vamos ver um exemplo agora de aplicação disso. Veja bem, galera, o que nós temos aqui, ó. Mateus, Sofia, juntamente com 2 amigos e 2 amigas, foram ao cinema e encontraram 6 lugares disponíveis para sentar. Determine, letra A, de quantas maneiras podemos ordená-los em fila. Letra B, de quantas maneiras podem ocupar as 6 cadeiras, de modo que as pontas fiquem ocupadas sempre por uma menina. Letra C, de quantas maneiras podem ocupar as 6 cadeiras, de modo que Mateus e Sofia fiquem juntos. E a letra D, de quantas maneiras podem ocupar as 6 cadeiras, de modo que Mateus e Sofia fiquem separados. Então, olha só, eu tenho aqui 4 perguntas em cima daquilo que foi colocado no texto inicial. Mateus, Sofia, 2 amigos e 2 amigas foram ao cinema. Vão sentar, vão ocupar 6 lugares. De quantas maneiras eles poderão fazer isso? Para cada letra, uma pergunta, obviamente, respostas diferentes. Vamos lá? Vamos um a um. De quantas maneiras podemos ordená-los em fila? Veja bem, o primeiro passo é nós sabermos quantas pessoas estão envolvidas nessa ação. Mateus, Sofia, 2 amigos e 2 amigas. Então, eu tenho 6 pessoas.
beleza? 6 pessoas para sentar em 6 lugares. E aí a pergunta é de quantas maneiras nós podemos ordená-los, ou seja, de quantas maneiras diferentes eles podem sentar. Começa com Mateus, depois vem Sofia, começa com Sofia, depois vem Mateus, começa com um dos amigos. Então não importa com quem vai começar. Como eu tenho 6 elementos, então basta eu pegar P de 6, que é 6 fatorial, que é exatamente 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar um total de 720 maneiras. Então, observem que esses 6 amigos têm 720 maneiras de sentar diferentes. Diferentes. Beleza. Guardem bem esse número, porque eu vou apagar aqui e mais lá na frente nós vamos precisar desse valor. Então, 720 é o total de maneiras que eles podem sentar. Independente de estar junto, estar separado, eles podem se organizar. Quem vem primeiro, quem está junto com quem, não interessa. São 720 formas disso ocorrer. Beleza. Então, letra A, 720. Bom, na letra B, ele pergunta o seguinte: de quantas maneiras podem ocupar as 6 cadeiras, de modo que as pontas fiquem ocupadas sempre por uma menina? Esse caso é um caso assim que você pode usar de um recurso bem bacana, que é fazer o desenho. Olha só, imagine que cada traço desse seja uma cadeira. Tranquilo? Então, eu fiz aqui 6 traços. Cada traço é uma cadeira. Beleza. O exercício disse o seguinte: de quantas formas eles podem ocupar essas cadeiras, mas ele colocou uma condição. As meninas têm que ocupar a ponta, de modo que as pontas fiquem ocupadas sempre por uma menina. E eu tenho, nessa relação, 3 meninos e 3 meninas. Então, para que fique sempre ocupado por menina, o que eu vou ter que fazer? Galera, dica LAC. Sempre que o exercício colocar uma excepcionalidade, ou seja, uma condição para que aquilo ocorra, porque o que ele colocou agora, o que ele quer saber é quantas formas diferentes, mas tem uma condição. A ponta, quem vai estar na extremidade, obrigatoriamente tem que ser uma menina. Então, eu não posso contar aquela forma onde aparece um menino na ponta. Então, quando tiver excepcionalidades, exceções, eu tenho que começar sempre pela exceção. Essa é a regra, é a dica, tá? Dica LAC aí. Então, veja bem, como eu tenho 3 meninas, quantas possibilidades eu tenho nessa primeira cadeira, que é uma ponta? Eu tenho 3 possibilidades aqui. Qualquer uma das 3 meninas pode estar aqui. Tranquilo? Beleza, 3 possibilidades. Como tem que terminar com uma menina também, então quantas possibilidades eu tenho aqui no final? Aqui eu tenho 2 possibilidades. Por que 2 possibilidades? Porque são 3 meninas. Se uma delas vai estar aqui, só me restam 2 opções para lá. Tranquilo? Sempre assim. Estando uma delas aqui, não vai ficar as 3 ao mesmo tempo? Pode ser qualquer uma das 3. E aí, sendo uma delas, só me restam 2 para o final. Tranquilo? Bom, agora, o que eu vou poder permutar? O que posso permutar? Aqui no meio eu posso permutar. Aqui no meio pode ter menina também? Pode, e vai ter. Por quê? Porque eu tenho 4 lugares. E eu vou usar só 2 meninas. Então, sempre vai sobrar uma. Certo? Então, veja bem. Nesse caso, no meio, eu tenho 4 lugares para permutar. Então, basta eu fazer a permutação de 4 valores. Então, vai ficar bem assim, 3 vezes 4 fatorial, que é aonde eu posso permutar, vezes 2. Tá? Porque esse valor aqui é fixo, 3. Eu só tenho 3 possibilidades aqui. Aqui é fixo, eu vou ter só 2 possibilidades. Ok? Então, vai ficar 3 vezes 4 vezes 2.
Então, fazendo aqui, eu vou ter 3 vezes 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Vezes 2. Então, eu tenho aqui 3 vezes 24, eu tenho aqui 72. 72 vezes 2, eu tenho, então, 144 possibilidades. Então, de quantas maneiras nós podemos ocupar as 6 cadeiras, de tal forma que vai ter sempre uma menina na ponta? 144 maneiras de fazermos essa organização. Beleza? Bom, tranquilo. Agora vamos para a letra C, galera. O que pede na letra C aí, ó? Letra C. De quantas maneiras podem ocupar as 6 cadeiras, de modo que Mateus e Sofia fiquem juntos? Veja bem, gente, é muito importante você entender o contexto da pergunta. Dizer Mateus e Sofia juntos é uma coisa. Dizer Mateus e Sofia juntos nesta ordem é outra coisa. Porque se eu digo Mateus e Sofia juntos, pode vir primeiro Mateus, depois Sofia, como pode vir primeiro Sofia e depois Mateus. Sem problema nenhum. Por quê? Porque o exercício não mencionou quem vem primeiro. Ele simplesmente condicionou a estarem juntos. Tá? Simples assim. Tranquilo. Agora, se o exercício falasse Mateus e Sofia juntos nesta ordem, eu só posso admitir a forma de organização onde Mateus aparece primeiro que Sofia. Certo? Se Sofia vier primeiro que ele, eu descarto, porque ele quer a ordem Mateus primeiro, depois Sofia. Beleza? Mas como ele não mencionou a ordem, então vale uma e vale a outra. Beleza? Você calcula de um jeito e depois multiplica por 2, porque a mesma quantidade que é Mateus primeiro, Sofia depois, vai ser Sofia primeiro, Mateus depois. É só multiplicar por 2. Então, vamos lá? Eu tenho 6 lugares. Só que como eles vão estar juntos, então Mateus e Sofia, eu vou chamar de MS, vai ser um lugar só. E aí vai me sobrar mais 4 lugares. Por quê? Aqui tem um menino e uma menina, vai sobrar 2 meninos e 2 meninas. Então, a quantidade de maneiras que eles podem ocupar 6 cadeiras, de modo que Mateus e Sofia fiquem juntos, vai ser 5 fatorial. Por quê? Porque eu considero como eles vão estar juntos, essa é a grande sacada, a dica lá que é essa. Se eles vão estar juntos, eu considero como se fosse um só. Então, Mateus e Sofia, um só. Vão ocupar um espaço só. Então, basta eu fazer 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar 120. Porém, 120 vindo Mateus e depois Sofia, mas pode ser o contrário. Sofia primeiro e depois Mateus. Ok? Então, nesse caso, eu multiplico por 2, eu vou ter um total de 240 formas. Tá? De quantas maneiras podem ocupar as 6 cadeiras, de modo que Mateus e Sofia fiquem juntos. Então, se eles fiquem juntos em qualquer ordem, vai ser 5 fatorial vezes 2, porque ao inverter, eu tenho a mesma quantidade. Beleza? Tranquilinho? Então, tá aí. Mais um exercício resolvido aqui. Agora, na letra D, olha só o que acontece aqui. Ó. Na letra D, aparece o seguinte. De quantas maneiras podem ocupar as 6 cadeiras, de modo que Mateus e Sofia fiquem separados? Agora, veja bem, o exercício quer saber todas as formas que nós conseguimos organizar os 6, porém Mateus e Sofia não podem ficar juntos. Bom, gente, isso aqui já fica mais fácil. Por quê? Porque na letra A, ele perguntou de quantas formas eu posso organizar eles, independente de estar junto ou separado. Nós vimos que existe 720 formas de organizar esses 6. Na letra C,
nós respondemos de quantas formas Mateus e Sofia podem estar juntos. E verificamos que é 240 formas deles estarem juntos, independente da ordem. Mateus, Sofia, Sofia, Mateus, são 240 formas. Então, veja bem, se existem 720 maneiras de se organizar, e em 240 dessas maneiras eles estão juntos, em quantas eles estarão separados? Na diferença, só fazer a diferença. Então, eu tenho aqui 12 tira 4, 8, 6 tira 2, 4, 480 formas diferentes, aonde eles sentarão separados. Tranquilinho? De boa, né, galera? Então, tá aí, é só subtrair. Não preciso fazer um cálculo. Você até poderia fazer, mas você já fez isso na A, na C, então você aproveita essas informações. Beleza? Bom, agora um conceito aqui bem legal, que vira e mexe é cobrado nos concursos. Galera, essa palavra, anagramas, chama-se anagrama de uma palavra, toda palavra com ou sem significado, obtida trocando-se suas letras de posição. Em outras palavras, se eu tenho uma palavra, por exemplo, amor, quais são os anagramas da palavra amor? Os anagramas da palavra amor são todas as palavras que eu consigo escrever, independente delas terem ou não sentido. Por exemplo, eu posso escrever Roma. Utilizei as letras da palavra amor. Eu posso escrever mora. Utilizei as letras da palavra amor. Até agora, eu escrevi palavras que a gente encontra algum significado. Mas eu poderia escrever isso aqui, ó. M-R-O-A. Não sei o que é isso. Como eu poderia escrever R-M-A-O, R-mal. Também não sei o que quer dizer, mas é um anagrama da palavra amor. Então, entenda-se que anagrama é toda palavra que você consegue formar quando você troca as letras de posição. Se elas terão ou não sentido, independe, tá? É um anagrama porque foi escrito com base numa palavra principal, beleza? Bom, agora que a gente já sabe o que é anagrama, vamos trabalhar isso daqui. Consideremos todos os anagramas da palavra universo. Então, agora eu tenho aqui uma sequência de perguntas. Primeira pergunta, o total de anagramas. Segunda pergunta, quantos começam por consoante e terminam por vogal? Terceiro, quantos têm as letras R, S, O juntas nesta ordem? E quantos têm as letras R, S, O juntas em qualquer ordem? Vamos lá? Respondendo isso, nós temos o seguinte, ó. Primeiro, total de anagramas. A palavra é a palavra universo. Então, está aqui, ó. Quantas letras tem a palavra universo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras. Então, veja bem, para nós encontrarmos a quantidade de anagramas, basta nós fazermos a troca entre essas 8 palavras. Simples assim, tá? Então, como são 8 letras, eu vou fazer a permutação de 8. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui vai me dar um total de 40.320 anagramas. Ou seja, usando as letras dessa palavra, eu consigo formar 40.320 palavras, com ou sem sentido, usando as letras da palavra universo. Beleza? Bom, segunda pergunta. Quantas começam por consoante e terminam por vogal? Olha só, a palavra é a palavra universo. Veja bem, a palavra universo, ela tem 4 vogais e 4 consoantes, tá? U, vogal, N, consoante, I, vogal, V, consoante, E, vogal, R,
E consoante, S consoante e E vogal. Ele falou o seguinte: começam por consoante e terminam por vogal. Então, a primeira palavra tem que começar com uma consoante. E a última tem que ser uma vogal. Ele falou que começa por consoante e termina por vogal. Ou seja, a primeira letra desse anagrama tem que obrigatoriamente ser uma consoante e a última letra tem que ser uma vogal. Essas são as excepcionalidades que eu citei para vocês. Toda vez que você estiver diante de um exercício que colocar exceção, olha, a exceção é essa. Eu quero que forme anagrama, porém, o anagrama tem que começar por consoante e terminar por vogal. Então, ele colocou uma exceção aí. Ele só quer casos que sejam assim. Então, quando eu tenho exceção, excepcionalidade, eu tenho que começar por esses quesitos. Então, quantas possibilidades eu tenho da primeira e quantas possibilidades eu tenho da última? Eu tenho 4 opções na primeira e eu tenho também 4 opções na última, beleza? Bom, e aqui no meio, para poder permutar? No meio, para poder permutar, sobraram quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 permutações aqui, certo? Porque são 8 letras. São 8 letras. Eu coloquei o espaço das 8. Lembrando que a primeira tem que ser consoante e a última tem que ser vogal. Aqui me resta 4 opções de escolha e lá também 4 no final. E no meio vai me sobrar 6, porque são palavras de 8 letras. Então, eu tenho permutação de 6. Resumindo, a minha resposta vai ser 4, que é o início, 4 opções, vezes 4 do final, vezes a permutação de 6. A permutação de 6 é 720, né? Então, 4 vezes 4 vezes a permutação de 6, eu vou encontrar 11.520. Pronto, quantas possibilidades eu tenho de formar palavras que comecem com consoante e terminem com vogal? 11.520. Tranquilo? Belezinha? Pegaram aí? Letra C. Quantas tem as letras R, S, O juntas nesta ordem? Veja bem, o exercício pode exigir que um certo grupo fique juntos, mas ele pode determinar ou não a ordem. Se ele disser nesta ordem, você tem que respeitar a ordem estabelecida. Se ele não citar a ordem, aí vale qualquer ordem e você vai ter que permutar entre eles também, ok? Mas como ele falou nesta ordem, então só vale R primeiro, S segundo e O para o terceiro. Então a gente pensa assim, são 8 letras, né? Só que R, S e O juntas vão formar uma só. Elas serão uma somente. Então, se eu pegar essas 3 e fazer uma somente, vai me sobrar 5. Por quê? O R, o S e o O, eles vão estar juntos. Ah, professor, ele tem que estar lá no final? Não, eu poderia representar ele em qualquer lugar aqui. Eu só fiz essa demonstração para você entender que aqui vai uma letra, aqui vai uma, aqui vai uma, aqui vai uma, aqui vai uma, e aqui, nesse único espaço, vai as 3 juntas, como se fosse uma só. Então, na verdade, eu tenho uma permutação de 6 elementos, porque agora eu vou trocar entre eles aqui, ó. Vou fazer a troca entre eles, porque a ordem não vai mudar, R, S, O. Então, eu tenho permutação de 6, que vai dar exatamente 720, beleza? Bom, agora eu sei que a permutação nessa ordem é 720. Agora, o que pergunta na letra D, galera? Quase a mesma coisa. Com as letras R, S, O juntas em qualquer ordem. O que quer dizer isso? Eu posso ter R, S, O, eu posso ter S, R, O, eu posso ter ORS, eu posso ter OSR, eu posso ter ROS, eu posso ter SOR. Observe que eu posso invertê-las e para cada uma dessa situação eu vou ter uma formação diferente. Então, elas podem alternar entre si, juntas, mas em qualquer ordem. Então, qualquer uma dessas ordens está valendo.
Beleza? Entenderam o que quer dizer em qualquer ordem? Bom, professor, eu vou ter que fazer uma por uma para cada uma delas? Não. Eu já sei quantas vezes elas estão juntas, depois eu faço a permutação só entre elas, que seria a permutação de 3 letras. Vamos lá? Ficaria assim, né? Então, eu tenho, tá lá, elas estão juntas. Beleza. Então, eu vou ter aqui permutação de 6. Porém, como são 3 letras e elas podem trocar de lugar, para esse conjunto eu vou ter uma permutação de 3 letras. Então, a resposta final vai ser a permutação de 6 vezes a permutação de 3. A permutação de 6 a gente já viu, 720, e a permutação de 3 é 6. Então, 6 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 4.320. Tranquilo? Então, esse é o total de anagramas que nós conseguimos construir quando eu tiver as palavras RSO juntas em qualquer ordem. Beleza? Tranquilo? Pegaram aí, galera? Bom, vamos falar agora da permutação com repetição. O que nós vimos até agora foram os casos simples, onde nós temos palavras, mas não existe letras comuns. Nós temos indicação de livros, de números, de objetos, mas não existe repetição de números, de objetos. Eu tenho sempre um exemplar ou um valor diferente do outro, ok? Bom, agora nós vamos ver casos em que repete, ou uma letra, ou um objeto, alguma coisa vai se repetir, tá? E quando isso ocorre, qual é o procedimento? Como que nós devemos nos comportar? Então, vamos lá. A permutação que envolve repetição, ela é dada por uma equação também. Quando eu não tinha repetição, eu simplesmente tinha P de n igual a n fatorial. Eu tinha somente isso. Se eu tinha 6 valores, eu calculava o fatorial de 6. Agora, quando houver repetição, eu vou ter que dividir. Eu continuo, conto quantos objetos, quantas letras, quantos valores eu tenho. Continuo indicando o fatorial dele, porém, eu tenho que dividir pela quantidade dos elementos, do fatorial dos elementos que se repete. Então, se eu tiver um elemento lá que se repete 2 vezes, eu vou ter que dividir por 2 fatorial. Se eu tenho um outro elemento lá que repete 3 vezes, eu vou ter que dividir por 3 fatorial, porque é a quantidade de vezes que aquele valor se repete. Então, é necessário, na repetição, que além de desenvolver o fatorial do número indicado, eu divida pelo produto de todos os fatoriais que expressam a quantidade de repetição. Tranquilo? Professor, não ficou muito claro, não. Vamos ver na prática isso que facilita a compreensão. Olha só. Determine o número de anagramas da palavra batata. Olha só. Batata. Batata tem quantas letras, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Beleza? Tem letras que se repetem? Tem. A letra A repete 3 vezes. A letra T repete 2 vezes. Por que eu tenho que levar em consideração isso? Porque quando eu vou construir um anagrama da palavra batata, se eu trocar esse A com esse A, gente, não mudou nada. Eles são iguais. Se eu trocar ele com esse outro, também não vai mudar nada, eles são iguais. Se eu trocar o T com o T de lugar, vai continuar a mesma palavra, porque são elementos iguais. Por isso, eu tenho que levar em consideração as vezes que ele repete e tenho que dividir. Então, como são aqui 6 letras, eu vou calcular assim. Vai ser 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. 3 é a quantidade de vezes que a letra A se repete e 2 é a quantidade de vezes que a letra T se repete. E aí aqui vai ficar assim, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, desenvolvo até chegar no maior. Aí eu tenho 3 aqui e 2 vezes 1, desenvolvo 2. Aí, 3 elimina 3, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, eu tenho 6 vezes 5, 30, 30 vezes 2,
60. Então, quantos anagramas eu consigo montar com a palavra batata? 60 anagramas. Beleza? Tranquilo? Então, é simples assim. É só dividir pelo fatorial que indica a repetição das letras. Beleza, né? Vamos lá, ó. Papagaio, professor. Olha só, papagaio. Quantas letras A eu tenho? 3. Quantas letras P eu tenho? 2. Tem mais alguma que se repete? Não, só o A e o P. Beleza. Então, agora é só contar quantas letras tem papagaio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou ter, ó, 8 fatorial dividido por 3 vezes 2 fatorial. Desenvolvo 8 até chegar no 3, ó, dividido por 3 vezes 2. Já vou desenvolver aqui o 2 vezes 1. Vou desenvolver. Então, ó, 3 elimina 3, 2 vezes 1, 2, 4 dividido por 2, 2. E agora é só fazer a multiplicação, né? 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6 vai dar 336. 336 vezes 5, eu tenho 30, 15, 18, 5 vezes 3, 15, 1, 16. 1680, 1680 vezes 2, eu tenho 16, 12, 13, vai 1, 2, 3. 3.360. Pronto, está resolvido. É só multiplicar. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 2. Confirme aí, gente. Fiz rápido aqui, de repente passou batido um valor. Mas 3.360. Acabou. Está resolvido. Simples assim. Então, você divide sempre pelo valor que está repetindo. Tranquilo? Beleza, professor, de boa. Já sei como fazer, como proceder quando eu tenho uma repetição. Então, vamos para os exercícios, galera? Vamos lá? Olha só. Banca CESP. Vamos começar quente aí. CESP é a banca. O que eu tenho aqui, ó? Considerando que 4 livros de matemática e 6 livros de física devam ser acomodados em uma estante, de modo que um fique ao lado do outro, julgue o item seguinte. Eu tenho 4 livros de matemática e tenho 6 livros de física. A quantidade de maneiras distintas de se acomodar esses livros na estante, de forma que os livros de matemática fiquem todos à esquerda dos livros de física, é igual a 720? Isso está certo ou está errado? Então, eu peço aí, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Veja bem, gente, eu tenho 4 livros de matemática e 6 livros de física. Eu tenho que organizá-los em uma estante. Então, eu tenho um total de 10 livros. Tenho 10 livros. Os 4 primeiros são de matemática. Os 6 últimos são de física. Por quê, professor? Porque o próprio exercício fez essa exigência. Ele disse de quantas maneiras se pode acomodar de forma que os de matemática fiquem todos à esquerda, todos à esquerda. Então, os 4 livros de matemática têm que vir primeiro, aí depois vem os 6 de física. A ordem dos livros de matemática não importa, mas eles têm que virem primeiro que os livros de física. Então, como eu tenho 4 livros de matemática, eu tenho 4 fatorial. Eu posso combinar isso aqui, ó, fazer uma troca entre eles, 4 fatorial. Como existem 6 possibilidades, 6 livros de física, eu tenho 6 fatorial, que é a quantidade de formas de troca de lugar entre esses 6 livros. Aí veja bem que eu nem preciso fazer essa conta. Porque eu sei que 6 fatorial é 720. 4 fatorial é 24. Então, o total de possibilidades aqui seria o produto disso aqui, ó, 24 vezes 720. É a quantidade de vezes que eu consigo organizar. Como ele falou que isso é igual a 720, gente, eu não sei quanto que vai dar 24 vezes 720, mas eu sei que esse valor é bem superior a 720. Então, essa questão está
errada, porque ele falou que seria igual a 720. E aí a gente já observa que vai dar muito mais de 720 aqui. Tranquilo? Belezinha? Então está resolvida a questão aí, ó. Banca CESP aí. Caiu ano passado, 2018, isso aí. Outro. Banca UFES, 2018 também aqui, galera. É bem recente. O que nós temos aqui, ó? Uma estante de uma biblioteca contém 5 livros. Aí ele deu o nome para os livros. V, W, X, Y e Z. Que são arrumados do jeito usual. Aí ele explica o que é o jeito usual. Isto é, um ao lado do outro, em pé, com a lombada visível. O número de maneiras possíveis de arrumá-los, de modo que os livros V e W fiquem sempre juntos, é. Aí eu tenho aqui as alternativas. Então, vamos lá, galera. Pensa aí um pouquinho, tenta chegar na resposta. Vou dar um tempo aqui para vocês. E aí, na sequência, acompanha a solução. Olha só. Percebam que o exercício não determinou ordem. Então, volto a chamar a sua atenção aqui. Prezado concurseiro. Em exercícios neste formato, quando ele diz que 2 coisas têm que estarem juntas, ou 3 coisas, dizer que algo tem que estar junto com o outro. Existem 2 possibilidades. Existe considerar a ordem ou não considerar a ordem. Então, você precisa observar no texto se o exercício faz referência que a ordem tem que ser respeitada ou se o exercício não fala de ordem. Se ele não fizer referência à ordem, quer dizer que ela não precisa ser respeitada. Vale qualquer ordem. Vinha o V antes do W ou o W antes do V, tanto faz. A única coisa que importa é que eles estejam juntos. Beleza. Então, como eu tenho 2 valores, se eu encontrar quantas formas tem do V estar junto com W vindo primeiro, para saber o contrário é só multiplicar por 2, vai ser a mesma quantia, ok? É a mesma quantia, vem V depois W, vem W depois V, vai dar o mesmo valor. Então, o resultado que eu encontrar, eu tenho que multiplicar por 2. Então, vai ser bem assim. Como são 5 letras, eu vou ter 4 espaços. Por que 4, professor? Porque o V e o W vai formar uma coisa só. V, W, X, Y, Z. Entendem isso? O V e o W, eles vão formar, eu penso neles como sendo um valor só. Então, na verdade, eu vou ter aqui uma permutação de 4. E essa permutação de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Professor, não tem 24 na alternativa de resposta. Ainda bem que não tem, porque uma questão dessa, se tivesse, muita gente já iria marcar 24, e está errado. Porque 24 é a resposta se eu começar com V. E se o W vier antes do V? Vai dar o mesmo resultado, 24 também. Tá? Então, esse resultado eu tenho que, no final, multiplicar por 2 e vou encontrar aí 48, portanto, letra E é a resposta correta. Tranquilinho, galera? Beleza? Então, fique atento, a dica lá que aí é, sempre que ele falar que está junto, leve em consideração a ordem ou não. O exercício vai deixar claro isso. Exercício 3, outro da CESP aqui, ó. Secretaria da Fazenda Rio Grande do Sul, 2018, gente. Os exercícios da CESP geralmente já se descabela, né? Mas nem sempre. Alguns, assim, são tranquilos também, tá? Vamos ler com muita atenção, porque a interpretação textual aqui é a base de tudo. 7 pessoas se dirigem para formar uma fila em frente ao único caixa de atendimento individual de uma agência bancária. Então, eu tenho um caixa e essas 7 pessoas irão formar uma fila. Dessas 7 pessoas,
4 são idosos. Um servidor da agência deverá organizar a fila de modo que os idosos sejam atendidos antes dos demais. Então, tem que atender os idosos primeiro. Nessa situação, a quantidade de maneiras distintas de se organizar a fila é igual a. Então, veja bem, gente, ó, de quantas maneiras eu posso permutar essas pessoas, formar filas diferentes. Mas temos uma condição, são 7 pessoas. Primeiro, atendimento prioritário, os idosos têm que serem atendidos primeiros. Então, está aqui, ó, como são 4 idosos, eu tenho aqui, ó, idoso 1, idoso 2, idoso 3, idoso 4. Só que veja bem, entre os idosos, não tem ordem, pode vir qualquer um primeiro. É idoso, pode atender o idoso A, B, C, D primeiro. Então, entre eles não tem como estabelecer uma ordem, tá? O exercício não falou isso. O exercício só pediu que eles fossem primeiros. Então, eu vou ter que permutar, porque qualquer um dos 4 pode ser atendido primeiro, segundo, terceiro e quarto, ok? Assim como os demais podem estar também em qualquer ordem nas 3 últimas posições, na posição 5, 6 e 7. Então, aqui eu tenho uma permutação de 3. Eu tenho aqui uma permutação de 4 e eu tenho aqui uma permutação de 3. A permutação de 4 vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar um total de 24, e a permutação de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar um total de 6 formas diferentes. Então, eu tenho 24 formas aqui, 6 aqui, 6 vezes 24, 144 formas de se organizar essa fila. Então, resposta letra E. Tranquilinho, gente? Viu aí o exercício da SESP, Secretaria da Fazenda, concurso bem puxado, mas aí um exercício que bastava esse conhecimento aí de permutação para resolver. Lembrando que, toda vez que tiver uma exceção, eu tenho que ponderar, levar em consideração a exceção. Guardem bem essa dica lá aqui. Fundatec 2018, gente, olha só. Em um concurso público para diversos cargos, a quantidade de candidatos inscritos para técnico legislativo corresponde ao número de anagramas que podem ser formados da palavra técnico, que iniciam por T e terminam com O. Nesse caso, o número de candidatos inscritos é igual a. Olha só que exercício relativamente simples. Ele quer saber o total de pessoas, de candidatos que se inscreveram. E ele falou que o total de candidatos é de acordo com o número de anagramas que podem ser formados da palavra técnico. Porém, ele colocou uma condição, que inicia com T e termina com O. Beleza? Então, vamos lá. Como que eu descubro isso? Bom, primeiro dá um tempo, tenta fazer, aí você acompanha a resolução. Primeira coisa é contar quantas letras tem a palavra técnico, né? Então, eu tenho aqui 7 letras, técnico. Então, está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Qual foi a condição? Começa por T. Então, obrigatoriamente, essa primeira letra aqui vai ser a letra T. Então, quantas possibilidades eu tenho, gente? Só uma. Eu só tenho um T. Ele falou que a última letra tem que ser a letra O. Então, eu só tenho uma possibilidade para cá, O. Não existe outra letra que eu possa colocar lá, a não ser a letra O. Então, existe uma possibilidade aqui e uma possibilidade aqui. Então, na onde que eu vou poder misturar? Eu só vou poder misturar aqui no meio. Como o T já está aqui e o O já está lá, então eu vou ter que tirar 2 palavras. Então, de 7 palavras que eu tinha, me restaram 5. Me restaram 5 palavras. E essas 5, eu vou poder fazer a permutação entre elas. Então, eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar um total de 120 possibilidades. Portanto, 120 inscritos nesse concurso. Tranquilo? Belezinha? Compreenderam aí?
começa pela exceção. Ele falou que tem que começar com T e terminar com O, então o T é o primeiro, o O é o último, eu só vou poder permutar os demais. Esses dois eu não vou poder mexer, porque obrigatoriamente um tem que estar no início e o outro tem que estar no final. Tranquilo? Belezinha? Vamos para mais um aí, gente, ó. Vamos lá, está esquentando. O que eu tenho aqui, ó? Banca Quadrix 2018. Para impressão de formulários, os frascos de tinta preta para impressora são de 3 tamanhos: grande, médio e pequeno. Frascos de impressora, respectivamente, iguais e de mesma capacidade. Beleza. Eles estão armazenados em um armário com 3 prateleiras. Na superior, ficam um frasco grande, 3 médios e 3 pequenos. Na prateleira do meio, ficam 2 frascos grandes e 6 pequenos. Na prateleira inferior, ficam 4 frascos médios e 6 pequenos. Então, observem que essa prateleira está dividida em 3 partes: a parte superior, a parte do meio e a parte inferior. E em cada parte tem uma quantidade de frascos grandes, médios e pequenos, de acordo com o relatado aqui. Tranquilo? Depois a gente volta aqui ainda. Continuando. Considere que os frascos de tinta armazenados na prateleira superior, então observem, que o exercício está fazendo referência a somente os frascos que estão armazenados na superior. Então, os que estão armazenados na média e na inferior não devem ser levados em consideração aqui, só os da superior. Ele disse que esses frascos sejam distribuídos para serem usados em 7 salas distintas, tá? Um frasco para cada sala. Então, na prateleira superior, existem 7 frascos. Cada frasco vai ser destinado a uma sala, tá? Nesse caso, a quantidade de maneiras distintas de se distribuir esses frascos nas 7 salas é igual a 140? Certo ou errado? Bom, vamos voltar aqui no exercício. O exercício disse o seguinte, ó: na superior ficam um frasco grande, eu vou chamar de G, tá? Um grande, vou colocar só um G. 3 médios, então, ó, M, 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 tá? E 3 pequenos, então eu vou chamar de P, P, P. Tudo bem? Então está aqui os 7 frascos que eu possuo na prateleira superior: 1G, 3M e 3P. E o exercício falou o seguinte, ó, que o tamanho é grande, médio e pequeno, respectivamente, iguais e de mesma capacidade. Ou seja, todos os grandes são iguais, todos os médios são iguais, todos os pequenos são iguais. Então, esse é igual a esse, é igual a esse. O P igual ao P igual ao P. São iguais. Por isso que eu usei a mesma letra, tá? Facilita na hora de nós visualizarmos. Bom, aí continuando, ele fez uma afirmação e pede para nós julgarmos. Ele disse que, se esses 7 frascos forem distribuídos em 7 salas, de quantas formas diferentes, distintas, isso pode ocorrer? Bom, gente, isso trata de uma permutação. Por que se trata de uma permutação, professor? Porque a quantidade de frascos é igual à quantidade de salas. Então, eu tenho a mesma quantidade que eu tenho para distribuir, é a mesma quantidade que tem para receber, 7 e 7. Então, trata-se de permutar somente esses frascos. Então, é uma permutação. É uma permutação simples? Não.
é uma permutação com repetição. Por que com repetição? Porque eu tenho frascos iguais. Esse M, M, M são iguais. P, P, P são iguais. Então, trata-se de uma permutação com repetição. Se você conseguiu visualizar isso, gente, fica muito tranquilo para resolver. Porque basta eu permutar 7 elementos com repetição de 3 e de 3. Porque o M repete 3 vezes e o P repete 3 vezes. Então, a quantidade distintas vai ficar expressa assim, ó. 7 fatorial, que é o total de frascos que eu tenho, dividido pelo fatorial da quantidade que se repete. O M se repete quantas vezes? 3. O P se repete quantas vezes? 3. Então, é só dividir 7 fatorial por 3 vezes 3 fatorial. Então, vai ficar assim, ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, para no 3, dividido por 3 fatorial vezes... Esse outro 3 eu vou desenvolver. 3 vezes 2 vezes 1. E agora vamos simplificar. Olha só, 3 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial. Elimina. Quanto que é 3 vezes 2 vezes 1? 3 vezes 2 vezes 1 são 6. Corta com 6. Quem sobrou? Sobrou o 7, sobrou o 5 e sobrou o 4. 7 vezes 5, 35. 35 vezes 4, 140. E ele falou que a quantidade de formas distintas é 140. Então, essa questão está certa. Beleza, galera? Então, é isso aí. Olha só que exercício bacana, cara. E o segredo... Em alguns casos, gente, é nós fazermos a sua representação. Você desenhar, mostrar aquilo ali, facilita a visualização do contexto. E isso faz com que você, com mais tranquilidade, consiga acertar o exercício. Beleza, gente? Então, eu sugiro casos desse tipo de representar. Igual eu fiz. Chamei o frasco grande de G, o médio de M e o pequeno de P. Então, é um caminho aí que você consegue chegar no resultado com mais tranquilidade. Beleza, galera? E assim, chegamos ao final de mais uma aula. Galera, foi um prazer ter estado com vocês até agora. Continuamos ainda, não acabou. A jornada não é fácil, mas é possível porque Deus está contigo. E nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração, galera. Até a próxima. Tchau. Clique like.